Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Quarta-feira, meio de semana, nós estamos aqui para gravar mais um vídeo para a gente aprender junto da Palavra de Deus. Vamos lá? Disse mais ao Senhor: com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E assim não é, sabuloei, não serei, não verei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruiria o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirá ainda assim e não poupará o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti, ó fazeres tal coisa, matares o justo como o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio? Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Ele respondeu: não o destruirei se eu ali encontrar 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houve ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, fala eu ainda. Se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20? Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire, Senhor, se lhe falo somente mais uma vez, se porventura houver ali 10. Respondeu ao Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou ao seu lugar. Continuando no capítulo 19, versículo 27, diz assim: tendo levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como uma fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades de campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Que coisa maravilhosa, né? O Abraão, quando Deus diz para ele que estava indo para destruir Sodoma e Gomorra, porque dali o grito e o desespero das pessoas que eram violentadas ali dia e noite chegou até o ouvido de Deus, né? Não que Deus tenha ouvido, não que ele já não sabia disso, né? Mas Deus usa as palavras, todas as coisas que nós, meros mortais, que nossa mente fraquíssima, pequeninica, nós podemos compreender o que ele estava dizendo, né? Ele estava dizendo que ele ia exterminar uma cidade, uma não, duas, que o clamor das pessoas que estavam sendo violentadas ali, a sua fé, a sua vida, a sua moral estava sendo destruída por um povo que só praticava o mal. E ele falou que ia descer até essas cidades para ver se realmente esse clamor era um verdadeiro. E Abraão logo lembrou de quem? Do seu sobrinho Jó, que estava naquela cidade. Em uma daquelas cidades, ele morava na cidade de Sodoma. E ali ele criava suas filhas, ali ele estava diante daqueles homens todos ali. E Abraão, ao lembrar daquele povo, pediu
e começou a questionar a Deus, Senhor, se tiver 50 pessoas no meio daquele pessoal, o Senhor vai matar eles também? O Senhor mataria o povo justo, um povo bom, no meio de tantas coisas, de tantas pessoas ruins? Vai fazer a mesma coisa tanto com o ruim como com o bom? Deus começou a falar que jamais, né? Se eu achar 50 ali, eu não farei nada àquela cidade. E Abraão foi, né, como a gente estava lendo aqui, ele foi diminuindo, até chegar a 10 pessoas. Se Deus achasse ali 10 pessoas naquela cidade que pudesse, tivesse um coração bom, fosse pessoa justa, ele não destruiria toda a cidade por causa de 10 justos. A história, os historiadores dizem que essas duas cidades, elas tinham entre 50 a 100 mil habitantes. Não ficou muito claro se as duas juntas tinham essa quantidade de pessoa ou se cada uma podia ter entre 50 a 100 mil pessoas, né? Então, o Abraão ficou ali implorando para Deus. Por quê? Pela vida de Ló. Porque ele sabia que naquela cidade só existia Ló de justo. Ele não sabia o porquê que Ló quis ir para lá. Mas teve uma vez que eles cresceram todos juntos e tinham tantos animais e tantas coisas que os empregados de Ló estavam discutindo com os empregados de Abraão por causa que um queria que o outro bebesse o animal na frente e começou a brigar muito. Então o Ló chegou para Abraão e disse que não era mais bom que eles caminhassem junto. Disse que eles precisavam se separar. Abraão, um homem temente a Deus, um homem maravilhoso, sim, acima de qualquer outro homem. Ele disse assim para Ló: tá bom, mas sabe, foi com a calmaria. E tem também o filme que o personagem Abraão é maravilhoso. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas com tanta calma, com tanta pureza, que Abraão diz assim para Ló: tá bom, olhe por aí. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe o caminho que você deve seguir. E a Bíblia diz que Ló olhou para as campinas, né, para o lado de Sodoma e Gomorra, que era todo lindo, todo verde, campos, águas, árvores, coisas maravilhosas. E ele decidiu ir para lá. E a Bíblia diz que Ló foi plantando as suas barracas, as suas casas, cada vez mais próximo de Sodoma e Gomorra. E Abraão seguiu para o outro lado. Na verdade, a gente tem que tirar daí que assim, as promessas era só para Abraão. Ele quis levar Ló, né? Mas as promessas eram só para ele, para a família dele, para o filho dele, para a esposa dele, né? Não era para ele dividir, né? Ló não tinha parte nessas promessas de Deus feita para Abraão. Mas como ele era sangue, ele decidiu levar e decidiu cuidar. Teve até um capítulo da Bíblia que diz que teve 5 reis que vieram fazer guerra com Sodoma e Gomorra e acabaram com tudo ali. E levaram muitas mulheres e muitos homens, e a família de Ló foi toda junta. E Abraão teve que juntar o exército dele para ir retirar a família de Ló das mãos de uns reis malucos lá que viviam por lá. E depois o rei de Sodoma e Gomorra quis dar presentes a Abraão, e ele disse: não aceito, não quero parte de nada. Era tudo, né, o povo rico, tal, mas era a desgraça aquilo. Era a desgraça.
Tanto é que até hoje Sodoma e Gomorra é colocada assim como uma das coisas mais nojentas que tinha na época, né? Tudo que não presta é lembrado Sodoma. Quando uma cidade está perversa, quando uma cidade está terrivelmente destruída pelo pecado, pela imoralidade, ela é comparada a Sodoma e Gomorra. Assim como é Babilônia, né? Também hoje é comparada a todas as coisas ruins que existem no mundo. Abraão salvou Ló e toda a sua família e muitas pessoas de Sodoma e Gomorra. E não quis nada, não quis presente, não quis nada. Nada que você vai me dar, eu preciso. Né? Porque eu já tenho Deus, ele disse, e foi embora. E aí chegou essa vez. Então, Abraão se lembrou de Ló, pediu a Deus praticamente ali que salvasse Ló se ele encontrasse ao menos 10 pessoas lá. Abraão chegou até 10, porque era impossível chegar a menos. Ele não podia chegar e falar, tem um lá, que é o meu, né, que é o meu sobrinho. Não ia falar isso para Deus. Ele chegou ao número máximo do mínimo que podia chegar. Que era, se o Senhor achar 10 pessoas lá, o Senhor vai destruir as 10 junto com os 50 mil pecadores iníquos. Ele falou, não, se eu achar 10 lá, eu não destruo. E quando pela madrugada Abraão saiu e saiu da sua cabana, né? E foi tomar algum café, foi olhar, ele foi até lá onde ele tinha deixado. Ele foi até lá onde tinha parado de conversar com Deus para ver. E ele viu que do lado de Sodoma e Gomorra levantava um fumaçal, né? Quando uma cidade pega fogo, quando tem um incêndio enorme e levanta aquele cogumelo de nuvem, né? Nuvem escura, fumaça, né? Que indica que ali jaz. Então eu fico pensando, né? Porque a Bíblia não conta mais que Abraão encontrou Ló. Não encontra mais, não conta mais. Esse encontro não existiu mais. Mas existiu, a vida de Ló se tornou tão devassa, tão capenga, que as duas filhas dele se engravidaram dele. E das duas saíram o povo que mais deu trabalho ao povo que saiu de Abraão, ao povo israelita, que lutaram muito contra, que foi os 2 filhos das 2 filhas que engravidaram de Ló naquela caverna. Ló acabou com a vida dele, destruiu tudo, destruiu as filhas, destruiu a mulher, virou uma estátua de sal, porque ele tomou o caminho para onde não prestava. E por isso que Abraão orou tanto para Deus, pediu tanto para Deus. E Deus não matou. Deus libertou Ló daquela cilada, daquela ira de Deus sobre aquele povo. Mas Ló já estava corrompido, a família dele já estava toda estragada por ele ter tomado o rumo errado de quando ele saiu de perto do tio dele. Mas isso era porque a promessa não era para ele, era para Abraão e seu filho. Mas mesmo assim Abraão ajoelhou, pediu, pelo amor de Deus, se o senhor encontrar 10, ele falou, não é possível que não haja mais de, pelo menos 10 ali, que junto com meu sobrinho Ló pode ser salvo daquele lugar. A Bíblia conta que os 2 anjos que foi lá livraram a família de Ló, porque Deus lembrou de Abraão. Então, por essa lembrança dos pedidos da oração de Abraão, Deus tirou Ló de lá, não deixou Ló morrer lá. Outras coisas aconteceram, mas porque Ló não foi com Deus. E assim somos nós. Nós devemos sempre orar pelos nossos filhos, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos,
porque Deus vai lembrar sempre quando Ele tiver que agir, Ele vai lembrar das nossas orações, por nossos filhos, por nossa família, por nossos amigos, por nossos irmãos da igreja e por nossos inimigos também, porque Jó e Ló já não era mais uma família, né? E ali ele orou por uma pessoa que tinha escolhido não viver mais com ele, que achou que tinha mais riquezas que ele, e resolveu ir para um lugar onde não devia ter ido. Mas nós devemos continuar orando sempre pelos nossos, até que Deus haja. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.